Oi, gente, nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao tema Vencendo com Josué ou Conquistando com Josué. Você decide aí o tema que você quer usar. Mas nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 5 de Josué, que com certeza vai estar trazendo para nós alguns temas importantes para que nós venhamos entender o que Deus tem planejado para cada um de nós. E o tema de hoje é Deus é quem tira as forças do inimigo. Como você pode ver, nós estamos estudando nessa sequência de mensagens de Josué que vem trazendo um fundamento, um crescimento e uma estrutura espiritual não mais para simplesmente iniciantes na palavra. Agora, nós estamos dando continuidade ao que Deus veio trabalhando no povo de Deus desde a saída do Egito e agora na entrada e posse da segunda etapa, vamos dizer assim, da Terra Prometida. E nós vemos que o tema começa com algo interessante. Quando nós lemos o primeiro versículo, e alguns que diz assim, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Será que você consegue entender a porção dessa palavra? Olha só que interessante, alguns detalhes muito importantes aqui. Para quem não acompanha ou para quem está chegando agora, eu vou deixar aqui um link aqui em cima a respeito dessa sequência, dessa lista de sequência de mensagens desta série chamada Conquistando com Josué. E olha só, dentro dessa temática, nós vamos entender que Deus nos leva desde a humildade ou da nossa humilhação para a nossa exaltação e nos ensina o que é adoração. Olha coisas interessantes aqui. E o mais importante hoje, um tema que vai solidificar a sua fé, é quando Deus aniquila ou anula as forças do inimigo. E aqui tem algo interessante. Quando você fala assim, quando todos os reis dos amorreus que habitam deste lado do Jordão, ao ocidente, olha só, vou parar aqui. Para quem não sabe, os amorreus era um povo já que habitava naquela região bem antes de todo Israel chegar naquele lugar. E eles já tinham uma estrutura de reino. Eles já tinham uma estrutura bem diferenciada dos israelitas que estavam chegando ali. Porque os hebreus estavam se formando como nação, enquanto os amorreus já estavam ali formados, já tinham reis, inclusive, formados, estruturas de reino, estruturas de praticamente um pequeno império que atuavam dentro daquela área. E nós vemos que os amorreus, inclusive nessa época, nesse período, você vai encontrar e vai descobrir que o povo que habitava, os cananitas que habitavam ali, os amorreus, os jebuseus e todos os outros povos que ali habitavam, possuíam uma infinidade de deuses. E a cultura desse povo era baseada na idolatria. O que é isso? Para eles, quanto mais deuses eles possuíam, mais poder, mais autoridade, mais força eles possuíam. Esse era um tipo de mitologia, era um tipo de idiosincrasia que fazia deles um povo que sentia-se mais seguros com a quantidade de deuses que eles fabricavam. O mais interessante é que esses povos já solidificados, estruturados como nação, quando começam a escutar a respeito de Israel, descobrem que Israel era o único país, o único povo, não era país ainda, mas era o único povo que estava aparecendo na história ou ressurgindo na história que possuía apenas um Deus.
E era intrigante porque eles escutavam, ouviam falar os boatos que corriam por ali, que o povo de Israel, por onde eles passaram, e inclusive a sua saída do Egito, foi o maior rebuliço, vamos dizer assim, no ponto de vista positivo, que foi uma situação que marcou, impactou a época. Imagina que o maior exército do mundo daquela época era o Egito. E eles foram destruídos no Mar Vermelho quando se fechou, quando Israel passou que ele estava aberto e vieram atrás deles, foram engolidos pelo mar. Então você começa a pensar que esses povos começaram a questionar: quem é esse povo? Quem são eles? Que Deus é esse? Diferente, um só Deus que faz toda essa situação, essa grandiosidade, essas maravilhas que os nossos deuses não são capazes de fazer. Dentro dessa situação, agora, bem mais próximo deles, Israel estava avançando na sua terra onde Deus havia prometido, e agora atravessando o Jordão a seco, fez com que os povos ribeirinhos ali, que viviam hoje chamados de Cisjordânia, Transjordânia, Jordânia, essa região toda em volta do Rio Jordão, quando ficaram sabendo que o povo de Deus passou a seco e que Deus criou muros, né? Um muro invisível, mas que virou um muro de água e fez com que o povo passasse em seco, isso foi tão assombroso para esse povo que os amorreus, que eram um povo sólido, forte e briguento, vamos dizer assim, eles eram valentes. E de repente a Bíblia fala que o coração deles desmaiou. E o mais interessante, não houve mais alento. Eles ficaram em desespero. Eles ficaram em frangalhos, emocionalmente derrubados. Só em ouvir falar do que Deus havia feito através de Israel ali ao passar o Jordão. Para quem não sabe, amorreu significa aquele que fala. Olha que interessante. Geralmente tem a ver com publicidade, divulgação, aquele que fala demais, aquele que faz o discurso, aquele que fala para convencer o coração de alguém. Olha só, na verdade, esse é um dos ataques mais temidos que o ser humano vive. Ninguém gosta de que alguém fale dele ou de ouvir falar que estão falando mal dele. O falar, ou a difamação, ou a publicidade negativa, isso afeta muito as pessoas. Ainda mais agora com a internet, qualquer palavra negativa que é falado parece que deixa a pessoa desesperada. Ele tenta de alguma maneira, tenta resgatar a sua moral, a sua honra, algo positivo que seja. Mas aqui a Bíblia fala algo interessante, que quando os amorreus, os reis dos amorreus, ficaram sabendo do que aconteceu com o Jordão e que Deus havia aberto o rio para que eles passassem, o coração deles desmaiou. O coração desmaiou. O que significa isso? Que emocionalmente eles ficaram para baixo. Eles perderam toda a coragem, a ousadia, toda aquela visão de que nós vamos derrotar esse povo pode vir que nós estamos esperando. Essa expectativa caiu por terra. O que Deus quer falar com você? É exatamente isso. Não importa o que as pessoas andam falando de você. Não importa o que as pessoas falam de mim. Não, eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou e quem está comigo. Eu sei o que Deus está fazendo e eu sei o que Deus está trabalhando em meu favor. As pessoas podem não saber a forma, as batalhas, as lutas que eu enfrento. E eu não preciso que as pessoas saibam disso. Porque o mais importante é que as pessoas saibam o Deus que está comigo. Sobre minha vida, não tem problema. Não me importo com ela. O que importa é a grandeza de Deus que está comigo. E olha só, a palavra de Deus aqui coloca, principalmente para você que está passando um momento difícil, aconteceram situações, você viveu ou passou por situações que as pessoas hoje questionam, comentam, julgam, falam, criticam, apontam, acusam. É muito fácil fazer isso. É muito fácil a gente falar. O difícil é realizar, é acontecer, é se realizar em algo, conquistar algo. E essa parte é difícil.
É fácil falar da derrota dos outros, é fácil falar do erro dos outros, é fácil apontar os outros. O difícil é olhar para si mesmo e falar, não, o que eu quero é alcançar o meu objetivo e atingir o meu alvo. Essa é a parte mais difícil. Acusar, já temos um que se chama o acusador, que é o diabo. Ele já é formado e graduado nisso, é o papel dele. Não queira você e não permita que os outros usem esse papel que é do diabo. Deixa para lá. Permita que Deus faça isso. Com o que Deus faz, ele fecha a boca dos inimigos. O que Deus realiza, ele com certeza faz com que o inimigo ou a situação contrária fique agora com o coração derretido. Ou seja, aquele inimigo que tem se levantado contra você vai cair com a cara no chão. É verdade. É aqui que está falando a Bíblia. É o que Deus está dizendo. Os amorreus, que eram aqueles que falavam demais, que criticavam demais, que reclamavam demais, que murmuravam demais, que acusavam demais, que falavam demais. Eles ficaram sem palavras. Eles ficaram sem ação. A Bíblia fala que não houve mais alento neles. Ou seja, por causa de Israel, do que eles ficaram sabendo, perderam todo o rumo. E não foi só os amorreus. A Bíblia fala também que os cananeus passaram a mesma coisa. De um lado, os amorreus, e do outro lado, os cananeus, quando ficaram sabendo, também diz que os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, acabou. Também desmaiou-lhes o coração. Também não houve mais alento neles. Os cananeus, para quem não sabe, eram mercadores descendentes de Cam. Era Canaã. E Canaã vem da palavra caná, que significa zeloso, ter zelo. Mas olha só, não é só zeloso de ter o cuidado de, ou tomar conta de, pode ser tomar conta da vida dos outros, mas não é só isso não. Essa palavra aqui vai gerando outras situações que chega ao ponto de cuidar demais, de ser zeloso demais e chegar ao ponto de ter ciúmes, de ter inveja. Quantas vezes os ciúmes e a inveja têm destruído a sua vida emocional, pessoal, familiar, o seu casamento, o seu namoro, a sua relação, o seu trabalho, o seu business? As pessoas olham com inveja, as pessoas, ou você tem zelo demais e tenta tomar conta de tudo e não consegue, porque nós não somos donos da verdade e não temos capacidade de cuidar de tudo ao mesmo tempo. Costumo dizer que se você quer crescer, você precisa aprender a delegar. Essa é a parte mais difícil. Eu tenho dificuldade disso. Mas muitas vezes, se nós queremos crescer, expandir, nós temos que abrir mão daquilo que você acha que é meu, eu tenho controle. É o zelo demais, estraga. O cuidado demais atrapalha. E além disso, os ciúmes também destrói. E às vezes isso pode se converter numa inveja. A inveja também é um inimigo que destrói a sua própria vida. E a inveja dos outros para com você também é um inimigo mortal. Porque é como se fosse uma macumba. Como diz o outro, olho gordo. Mas olha só o que Deus fala. Que os cananeus também ficaram sem palavras. Ficaram sem ação. Ficaram com o coração derretido, sem atitude, sem condições de continuar para lutar contra o povo de Deus. Eles ficaram arrasados, só de ouvir falar. O que Deus quer falar com você? Que os seus inimigos, só de ouvir falar do que Deus é capaz e está fazendo por você, toda cilada, artimanha, inveja, falatório, vai cair por terra. Gente, nesse país já falaram tanto, já fizeram tantas situações, já falaram tanto mal de mim, da minha família, por coisas bobas, por coisas tontas.
inventaram situações. Olha, gente, uma coisa eu aprendi. Quando a gente confia em Deus e descansa nele, ele cuida da gente. Ele faz o que tem que ser feito. E olha, Deus realmente faz calar a boca do inimigo. Deus faz as situações mudarem em seu favor. E eu posso dizer isso e garantir isso. Deus muda a história em seu favor, como ele está mudando a mim e tem mudado. E eu tomo posse disso para a minha vida, mas você também precisa tomar para a sua. Porque o que Deus fala aqui, que ele fez com que os seus inimigos perdessem a força. Não só perdessem a força, ficassem desanimados, mas ficassem também desorientados, sem saber o que fazer. Imagina o ponto do desespero dos seus inimigos quando começarem a ver e a ouvir falar que Deus está fazendo por você. A inveja não vai ter mais vez. Não. Os ciúmes não vai ter mais espaço. Também não. As más línguas, o falatório, isso também não vai mais te atingir. Porque Deus é quem cuida de você. Deus é quem cuida dos seus detalhes e da sua vida. Para que se preocupar com isso? Deixa eles falarem. Deixa eles falarem. O mais importante é o que Deus está fazendo. O mais importante é o que Deus está falando. O mais importante é o que Deus está resolvendo para você. E você é uma pessoa resolvida em Deus. Precisa ser. Porque é um trabalho de Deus na sua vida emocional. É um trabalho de Deus no seu direcionamento de vida. Olha só, gente. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedras. E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. E então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Haralote. Olha só o que acontece. Depois de Deus deixar o inimigo desorientado, ele pede que o povo faça novamente uma aliança. Não é só fazer novamente, ele reafirme a aliança que ele já tinha feito com o seu povo. Mas não dele para com o seu povo, mas do seu povo para com ele. O que significa isso? Que muitas vezes, na nossa luta, na nossa conquista, esquecemos de reafirmar nossas alianças com Deus. Deus fez um pacto com você. Deus fez uma aliança com você. Agora, a nossa parte é cumprir com essa aliança, é fazer com que ela sempre esteja viva em nossas vidas. E aqui Deus faz uma aliança, um pacto novamente. E olha só, ele faz num monte, numa montanha, chamada Gibeate Haralote. E o mais interessante é que esse lugar antigamente, antes de Josué chegar ali, era um lugar onde as pessoas utilizavam, os povos ali na redondeza, utilizavam para adoração ilícita. Mas Deus converteu aquele lugar de maldição em lugar de aliança e confirmação de um pacto. Olha só que legal. Então não importa quantas vezes, muitas vezes, vamos dizer assim, as pessoas falam, não, esse lugar não dá certo, nunca deu certo para ninguém, olha, essa situação não vai dar certo para você, você sempre vive nesse círculo vicioso, você não sai do lugar. Gente, chegou a hora de nós darmos um ponto final e um basta nisso. Sabe por quê? Porque Deus está convertendo essa montanha amaldiçoada, essa situação que parece que não anda, essa situação que está aí deixando você aprisionado, acorrentado, parece que é uma maldição na sua vida. Olha só, Deus está convertendo Gibeate Haralote é um lugar de aliança e confirmação do pacto dele para com você e de você comprar com ele. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Qual a razão? Porque todos os homens de guerra já tinham sido mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra, que estava circuncidado lá do Egito, mas nenhum deles que nasceram no deserto, no caminho, foi circuncidado. Então agora esses que não haviam sido circuncidados precisavam circuncidar. Ou seja, era o símbolo do pacto de Deus para com o seu povo. Sabe por quê? A Bíblia fala que porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haveria de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento,
prometeu dar aos seus pais aquela terra que emana leite e mel. Olha que interessante. Os homens que saíram do Egito, que Deus tinha tirado de lá e que ia levar para a terra prometida que manava leite e mel, desobedeceram, pecaram contra Deus, viraram as costas para Deus, renegaram a Deus, reclamavam a cada instante. E por conta disso, Deus então declarou que eles não entrariam nem veriam a terra prometida. Olha que interessante. O que a falta de obediência, ou seja, o que a desobediência causa na vida da pessoa. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não entendemos ou não queremos entender o direcionar de Deus na nossa vida e queremos fazer tudo do nosso jeito, nós corremos o perigo de sermos amaldiçoados e Deus declarar que nós não entraremos na terra prometida. Olha só que perigo. Ou aquela bênção que Deus te prometeu lá atrás, de repente não pode não acontecer por causa da sua desobediência, por causa da situação contrária que você está vivendo. E de repente, nessa situação, você pode ser vetado. E não entre no lugar que Deus te prometeu. Espero que não seja esse o seu caso. Mas aqui, Deus coloca uma verdade. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. E tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no arraial até que se recuperassem. Gente, o que Deus está querendo dizer aqui? Que não importa quanto tempo você fugiu desse compromisso, ou não entendeu esse compromisso, ou não viveu esse compromisso, esse pacto com Deus. Se você estiver com a mente aberta, com o desejo, a vontade de fazer e viver essa aliança com Deus. Tem tanta gente que faz o pacto com o diabo. Por que você não pode fazer o pacto diretamente com Deus? Ah, mas é porque parece que com o diabo é mais fácil. Você faz o pacto, ele logo te dá riquezas, te dá tudo que você quer. Pode ser. Mas tudo que ele dá, ele tira. E tira de uma vez. E Deus, quando ele dá, ele não tira. Você que perde. Mas se você estiver obedecendo, andando conforme ele quer e ele determinou, a bênção continuará na sua vida para sempre. E ainda vai para os seus filhos, filhos dos nossos filhos e até 1000 gerações. A palavra de Deus promete isso. Mas olha só. O pacto, a aliança, Deus já declarou para a sua vida. Agora você tem que assumir essa posição de pessoas que fazem parte desse pacto com Deus. Faça um pacto com Deus. Faça uma aliança com Deus. E dentro dessa aliança, Ele quer que você realmente seja sarado primeiro. Porque começar esse pacto com Deus não é fácil. Porque começa com renúncias. E a renúncia dói. Machuca. Fere. E muitas vezes nós temos que viver essa dor e permitir que Deus nos sare a alma, cure o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que nós possamos, sarados, curados totalmente por Deus, viver o que Ele tem prometido para nós a cada dia. E a Bíblia fala no final do versículo, que diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Para quem acompanha a nossa mensagem, sabe que na semana passada, eu vou colocar aqui em cima, nós falamos sobre Gilgal. Ou seja, o que significa Gilgal, o nome Gilgal? Que significa roda, rolo, mas tem a ver com o círculo da circuncisão. Então, por isso que aquele lugar foi mudado do nome amaldiçoado, que era Gibeate e Halarote, que era um lugar onde as pessoas faziam cultos errados ali, estranhos, faziam sacrifícios para os outros ídolos, satânicos, etc. E de repente Deus transforma esse lugar amaldiçoado em lugar de bênção e de pacto, de aliança para com ele. E passa a ser aquele lugar chamado de Gilgal. Porque Deus fez um pacto com você e você com ele. Uma aliança. Você tem um trato agora.
Você tem um pacto agora com Deus. E a partir daí, Deus fala: hoje, removi de vós o opróbrio do Egito. Olha, gente, depois de 40 anos de sofrimento pelo deserto, de fuga do Egito, depois que saíram do Egito, Deus só está tirando, retirando dele, removendo deles o opróbrio. Opróbrio significa vergonha, significa a maldição, significa aquilo que nos derruba, aquilo que pesa sobre nossas vidas, aquilo que nos coloca para baixo, aquilo que nos humilha. O que tem te humilhado? O que tem te derrubado? O que tem te colocado para baixo a cada dia? É isso que Deus está falando para você. Hoje estou removendo, tirando de vós o opróbrio do Egito. Egito tem o sentido de aflição, aquele que aflige, aquele que te oprime. Então aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te derrubando, aquilo que fica, olha, dentro da sua cabeça, na sua mente, buzinando dentro de você. Deus está falando que aquilo que te oprimia, aquilo que te envergonhava, aquilo que te derrubava, aquilo que tirava o seu chão, Deus está retirando de vós, da sua vida hoje, a sua vergonha, o seu opróbrio, a maldição, tudo aquilo que te derruba e te deixa para baixo. É tempo de restauração. Por isso que o nome desse lugar que era maldito antes, hoje é chamado de Gilgal. Gilgal foi o lugar também onde Abraão colocou o seu altar. E nesse lugar que Deus determina para você, nesse lugar chamado Gilgal, onde Josué também estabelece o altar com as 12 pedras, representando o povo de Deus e a igreja. É nesse lugar que Deus chama você para um compromisso, para uma aliança, para fazer um pacto com Ele. Eu não sei, de onde você estiver agora, coloque seus olhos em Deus, a sua mente em Deus, e faça uma aliança com Ele. Faça um pacto com Ele. O Deus de pacto, esse Deus que declara na sua vida que Ele já fez a parte dele. Ele já declarou a promessa de conquistas para a sua vida. E é por isso que estamos estudando Conquistando com Josué, porque é um passo a passo de conquistas para a nossa vida e de estrutura para a nossa vida espiritual, para que nós venhamos crescer, aprender, amadurecer e conquistar. Por isso, Deus declara: estou tirando de vós hoje, estou removendo hoje a sua vergonha. Que Deus te abençoe. Coloque isso na sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa de viver uma vida de derrota, passa a viver uma vida de conquistas. Deixa de viver para baixo, deprimido, reprimido, oprimido, e passe agora a conquistar, levantar a cabeça e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou abençoado de Deus, eu agora estou em Gilgal, e nesse lugar é onde Deus fez um pacto comigo e eu com Ele, e a partir de agora a minha vida será diferente, será de conquistas. E foi a partir daí que todo o povo de Israel começaram as grandes batalhas, sim, mas também as enormes conquistas, porque Deus foi quem capacitou, orientou, direcionou e fez com que eles tivessem a vitória. Que Deus abençoe e até mais. Não esqueça, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, mande a mensagem para alguém, compartilhe para alguém que está precisando ouvir, querendo aprender, esteja compartilhando e divulgando. Nós estamos aqui nesse canal toda semana temos aqui músicas, temos notícias, temos mensagens, estudos, e tenho certeza que você será um abençoado e nós também através de sua vida. Então compartilhe, dê o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda a chegar mais longe e alcançar mais vidas. Que Deus abençoe e até mais, pessoal.